Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutinhos de palavra, 15 minutinhos de oração, 15 minutinhos de louvor e 15 minutos de ações de graça. Procure criar essa disciplina de 1 hora de devocional com o Senhor, nem que você divida em 4 períodos durante o dia, mas exercite esse tempo de comunhão com o Senhor. Que o verdadeiro pregador apostólico deve ter a oração dos outros, pessoas boas para darem ao ministério dele a sua cota plena de sucesso, Paulo é um exemplo notável. Ele pede, ele anseia, ele implora de forma apaixonada pelo auxílio de todos os santos de Deus. Ele sabia que no reino espiritual, como em todas as outras coisas, há força na união, que a consagração e a agregação de fé, o desejo e a oração aumentam o volume da força espiritual até que ela se torne avassaladora e irresistível em poder. A união de orações combinadas como gotas de água forma um oceano que desafia a resistência. Até que ponto orar pelo pregador auxilia a pregação? Ela o ajuda, na verdade, no desenvolvimento, na passagem, na transferência, e ela o ajuda pessoal e oficialmente. Ajuda-o a manter uma vida justa, ajuda-o a preparar a mensagem e ajuda a palavra pregada por ele a alcançar o seu objetivo. Sem empecilhos, sem embaraço, sem distorção, para que o público possa entender o que Deus está querendo falar. Uma igreja de oração gera uma atmosfera espiritual muito favorável à pregação. Que pregador, conhecendo qualquer coisa do real serviço da pregação, duvida da veracidade dessa declaração? O espírito de oração em uma congregação produz uma atmosfera sobrecarregada com o Espírito Santo. Remove obstáculos e abre caminho à palavra do Senhor. A própria atitude de tal congregação constitui um ambiente mais encorajador e favorável à pregação. Ela torna a pregação uma tarefa fácil, capacita a palavra a correr rápida e desimpedidamente, ajuda pelo calor das almas envolvidas na oração. Os homens nos bancos dados a orar em favor do pregador são como os postes que sustentam os fios pelos quais a corrente elétrica corre. Eles não são o poder e nem são os agentes específicos em tornar a palavra de Deus eficaz, mas eles sustentam os fios pelos quais o poder divino corre para o coração dos homens. Eles dão liberdade ao pregador, imunidade às limitações e o impedem de ser ignorado. Tornam as condições favoráveis para a pregação do Evangelho. Pregadores, não poucos deles que conhecem Deus, têm tido muitas experiências e estão cientes da verdade dessas afirmações. Todavia, como encontraram dificuldade para pregar em alguns lugares, isso porque não tiveram uma porta para a mensagem e foram impedidos de entregá-la, não recebendo resposta aos seus apelos. Por outro lado, em outros momentos, o pensamento fluiu facilmente. As palavras vieram livremente e não houve fracasso na proclamação. O pregador teve liberdade, como costumava declarar o povo antigo. A pregação da palavra para uma congregação que não ora recai nos pés do pregador. Ela não tem força para avançar porque a atmosfera é fria, insensível, desfavorável para que alcance o coração de homens e mulheres. Não há nada ali que possa ajudá-la. Assim como algumas orações não sobem acima da cabeça do pregador, assim também a pregação de alguns pregadores não vai além do púlpito do qual é proferida. É preciso oração no púlpito e nos bancos da igreja para tornar a pregação impressionante, doadora de vida e salvadora. A palavra de Deus está inseparavelmente ligada à oração. As duas são unidas, gêmeas de nascimento e gêmeas para a vida. Os apóstolos encontraram-se absorvidos pelo sagrado e insistente dever de distribuir as ofertas da igreja até não haver mais tempo para orarem.
eles determinaram que os homens deveriam ser indicados para desenvolver a importante tarefa do ministério cotidiano, para que eles, os apóstolos, pudessem se entregar continuamente à oração e ao ministério da palavra. Da mesma forma, pode ser dito que a oração pelo pregador em favor da igreja também está inseparavelmente unida à pregação. Uma igreja que ora é um auxílio valoroso para o pregador fiel. A palavra do Senhor avança em tal igreja e é glorificada na salvação de pecadores, na recuperação dos apóstatas e na santificação dos cristãos. Paulo relaciona a palavra de Deus com a oração ao escrever para seu amado filho Timóteo. Pois tudo que Deus criou é bom, diz ele, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Disse Paulo ao escrever para Timóteo na sua primeira epístola a Timóteo 4, versículo 4 e 5. E assim, a palavra do Senhor depende da oração para sua rápida divulgação e o seu pleno sucesso. Paulo indica que a oração transmuta os males que vêm ao pregador. Ele vai dizer em Filipenses 1,19: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às vossas orações e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Foi por meio das orações deles que Paulo declara que esses benefícios viriam. Portanto, é por meio da oração da igreja que o pastor será o beneficiário de grandes coisas espirituais. Na parte final da epístola aos Hebreus, temos um pedido do autor por oração em favor dele próprio, dirigido aos cristãos hebreus, baseando esse pedido nas solenes e eternas responsabilidades do ofício do pregador. Carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 17 e 18, nos diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se a eles, à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Quão pouco a igreja entende a terrível responsabilidade ligada ao serviço e à obra do ministro. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Deus colocou vigias para avisar quando o perigo se aproxima. Deus enviou mensageiros para repreender, corrigir e exortar com toda a paciência. Deus ordenou pastores para proteger as ovelhas de lobos devoradores. Que responsabilidade há nesse cargo! E eles devem prestar contas de seu serviço a Deus e enfrentarão um dia de ajuste de contas. Como esses homens precisam das orações daqueles aos quais eles ministram. E quem deveria estar mais pronto para essa oração do que o povo de Deus, sua própria igreja, aqueles que presumivelmente compartilham afinidade de coração com o ministro e seu trabalho, cuja importância é total e divina em sua origem. Entre as últimas mensagens de Jesus a seus discípulos estão as dos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. No capítulo 13, bem como nos outros, há alguns ensinos muito específicos sobre oração, designados para ajudar a encorajar no serviço futuro deles. Nunca podemos perder de vista o fato de que esses últimos discursos de Jesus Cristo foram entregues somente aos discípulos, distante das multidões, e parecem primeiramente direcionado a eles em seu ministério público. Na realidade, eram palavras proferidas para pregadores, pois esses 11 homens seriam os primeiros pregadores da nova dispensação. Tendo isso em mente, podemos ver a tremenda importância que nosso Senhor deu à oração e à posição de destaque dessa vida na vida e no serviço dos pregadores, tanto nos dias de hoje como naquele tempo. Em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus declara que irá orar pelos discípulos para que o Pai envie outro Consolador, o Espírito da Verdade,
que o mundo não pode receber. Ele antecedeu essa declaração com a ordem direta para que orassem e orassem por todas as coisas com a certeza de que receberiam o que pedissem. Se, portanto, havia valor na oração deles e era de grande importância que nosso Senhor intercedesse por eles, então certamente seria importante que o povo a quem eles ministrariam também deveria orar em favor deles. Não surpreende, então, que o apóstolo Paulo imitasse nosso Senhor e diversas vezes interrompesse o discurso com a exortação urgente: orem por nós. Oração sincera feita por leigos ajuda de muitas formas. Uma delas em especial, ajuda muito materialmente o pregador a ser corajoso e verdadeiro. Vamos conferir o pedido de Paulo aos irmãos de Éfeso. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que ao falar seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Efésios capítulo 6, verso 18 a 20. Não temos como saber até que ponto a ousadia e a lealdade de Paulo dependiam das orações da igreja, ou melhor, quanto ele era ajudado nesses dois aspectos. Mas inquestionavelmente deve ter resultado das orações dos cristãos de Éfeso, de Colosso, de Tessalônica, muito auxílio na pregação da palavra, do qual ele estaria privado se tais igrejas não tivessem orado por ele. Da mesma maneira, nos tempos modernos, o dom da declaração pronta e eficaz é concedido a um pregador por meio das orações de uma igreja que ora. O apóstolo Paulo não desejava que lhes faltasse a mais importante qualidade de um pregador do Evangelho, ou seja, a ousadia. Ele não era covarde, nem oportunista, muito menos bajulador, mas ele precisava da oração a fim de que, por qualquer tipo de timidez, não falhasse em declarar toda a verdade de Deus, ou que por medo do homem a declarasse de modo hesitante e apologético. Ele desejava afastar-se tanto quanto possível de uma dessas atitudes. Seu desejo e esforço constante era declarar o Evangelho com consagrada ousadia e com liberdade. Ele declara: quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Esse parecia ser seu grande desejo e parecia às vezes que ele estava realmente com medo de que pudesse exibir covardia ou ser afetado por temor do homem. O grande segredo é que Paulo entendeu o efeito, a essência da oração e desafiou as pessoas, não só desafiou as pessoas a orar, como foi um grande exemplo de oração. Que você possa orar pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos pregadores, sabendo que cada pastor, cada líder, cada pregador também ora por você. Pai de amor e Deus bendito, levanta, Senhor, intercessores. Homens e mulheres que possam se colocar na brecha, homens e mulheres que possam gerar no Espírito um avivamento, uma palavra de impacto, uma palavra de poder. Pai, levanta intercessores para erguer as mãos dos preletores, Senhor. Sustenta a cada um, fortalece a cada um e que possamos ter entendimento da urgência, do comprometimento de uma vida de oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Se Deus tem falado com você, compartilhe nas suas redes sociais. Se você perdeu algum dos nossos vídeos, entra lá na fanpage do Facebook, Rede Global de Intercessores, e ali você tem acesso a todos os nossos vídeos devocionais sobre oração. Também no canal do youtube.com/torreforte, clicando em vídeos, você vai ter não só essas mensagens, como muitas outras, ou no meu blog www.mentoreadospara-mentorear.com/br. Ali você consegue encontrar. Essas devocionais estão saindo da série de livros de Eduardo Mackenzie Bondes, da Editora Vida. Uma excelente indicação literária. Que Deus te abençoe, fique firme e até a próxima, em nome de Jesus.